Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ei, sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, não, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Uma certa vez os discípulos estavam com Jesus e aí ele manda eles atravessarem o outro lado do mar. E aí no meio da viagem acontece o oceano foi começando a ficar muito bravio. E aí no momento eles começam a ficar desesperados, achando que eles iriam naufragar, achando que eles iriam morrer. Mas Jesus falou para eles: vão que eu vou até vocês. E aí na hora que eles começaram a se desesperar, eles viram uma pessoa andando por cima das ondas. E na hora eles começam a achar que era o fantasma. Mas não, era o Senhor que estava no controle de tudo. Era o Senhor que ele estava no controle daquele barco. Era o Senhor que estava no controle daquele mar. Hoje você pode estar pensando que você está como aquele barquinho, achando que você vai naufragar. Mas os planos do Senhor, Ele não pode se frustrar sobre a sua vida. Quando passares pelas águas, mas se passares pelo fogo, Ele não te queimará. pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Olha que ele te diz: e se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra
águas, parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, mas ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, o medo não vai te parar. Mas ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se é o Senhor que Ele dá uma ordem, ei filho, não temas, Ele está aqui para te ajudar. Ele está contigo, filho. Ele está contigo, filho. Oh, Ele não perdeu o controle. Aleluia, aplauda o Senhor. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero conhecer você que está nos conhecendo pela primeira vez hoje. Você que está congregando conosco pela primeira vez hoje. Tem alguém aí? Pela primeira vez, ali ó, tem os varões ali, sejam muito bem-vindos. Recebem um abraço aí da IFAD, dos nossos pastores, amém? Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus, amém, irmãos? Olha aí, 3 jovens ali. Glória a Deus. Está vendo? Uma jovem ali também. Sejam muito bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, hoje começa uma nova série, Os Milagres de Jesus. Amém? Quem aqui ama o Senhor Jesus? Todos amam o Senhor Jesus. Amém? Então você vai conhecer uma nova série de ministrações nas próximas quarta-feiras aí. Os milagres de Jesus, amém? Os milagres, alguns dos milagres que Jesus realizou aqui na terra, amém? E hoje, a primeira pessoa que vai ministrar hoje esses milagres, um deles é a pastora Ayane. Eu convido ela aqui, amém? Ela vai estar ministrando aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, te convido a se colocar de pé, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale conosco. Porque ela já está com a palavra, Deus já entregou a ela a palavra para nós nessa noite. Então nós vamos orar, pedindo para que Deus quebre os nossos corações, para que Deus venha nos fazer entender e compreender esta palavra, para que possamos sair daqui hoje saciados pela palavra do Senhor, amém? Estende suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos uma vez mais, Senhor, te adoramos, engrandecemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de honra e de glória em toda a nossa vida, Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, fala conosco através da tua palavra, usa a vida da tua filha como canal de bênção, Senhor, guarda ela, livra os pensamentos dela, Senhor. Meu Deus, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades, e que toda a tua igreja, Senhor, possa entender e compreender esta palavra para a glória do Senhor Jesus, amém. Aplauda Jesus recebendo a serva de Deus. Graça e paz, igreja. Me sinto honrada de estar aqui nessa noite e de ser a porta-voz dos céus. Nós vamos iniciar hoje, como o Elson falou, a série dos milagres. O primeiro milagre que nós vamos aprender hoje é as bodas de Caná. Quando Jesus ele transforma a água em vinho. Creio que é uma palavra muito conhecida, mas eu também creio que tem alguns detalhes que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Amém? Abram as suas Bíblias em João, capítulo 2. João 2, a partir do versículo 1. Diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná,
na região de Galiléia. E a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram-os até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro um vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Podei vos assentar, querido. Dos 35 milagres descritos nas Escrituras, João, ele escolhe apenas 7. De muitos outros que aconteceram, que ele presenciou, que ele teve acesso, ele faz uma escolha. Ele escolheu 7 milagres para falar a respeito. E você já deve ter visto que alguns dos milagres, mais que um dos evangelhos descreve. Você já deve ter visto que, às vezes, tem milagre que os 4 evangelhos vai falar. Fala, às vezes, de uma forma diferente, porém está falando do mesmo milagre. Não é assim com a transformação de vinho. Esse milagre, apenas João decidiu contar. Só João chegou a essa conclusão. Eu vou falar deste milagre. Eu não sei o porquê, mas ele era conhecido como o discípulo do amor. Então, ele escolhe esse milagre, que foi o primeiro em Caná da Galileia, no casamento, e faz o relato. Por que será que Jesus escolhe um casamento para dar início ao seu ministério? Qual seria o motivo? Para que a gente entenda o porquê disso, primeiro nós precisamos entender o que é casamento. Porque a ideia de casamento, ela está tão deturpada, ela está tão esquisita, está tão estranha. As pessoas têm lidado com o casamento de uma forma tão errônea, que eu acho importante a gente saber o que é e o que não é o casamento. O que não é o casamento? Não é uma competição. Você não decide passar a sua vida com uma pessoa para que você venha competir com ela, para que você venha querer ser mais que ela. Não é essa a decisão. Porque escolher alguém para você se casar, nada menos é do que você escolher alguém para dividir a sua vida inteira. Porque a proposta do casamento é até que a morte o separe. Então, eu creio que é a segunda decisão mais importante da nossa vida. A primeira é quando a gente decide aonde a gente quer morar, onde a gente quer passar a eternidade. A segunda decisão é com quem eu quero viver toda a minha vida terrena. Então, casamento, querido, não é competição, não é individualismo. Morre o eu, acaba o eu. Ali começa o nós. Tudo tem que ser feito em acordo, porque tudo envolve uma família. E quando tem perdas, quando tem prejuízos, uma família inteira paga por isso.
Então, casamento ele não é o individualismo. E casamento também não é um contrato. Porque contrato tem tempo para acabar. Contrato tem a quebra. Quando uma das partes descumpre a sua parte, tem a quebra do contrato. E também tem o cancelamento do contrato. Quando a gente decide, não quero mais, eu vou pagar uma multa, mas eu quero cancelar esse contrato. Casamento não é um contrato. O que é um casamento? Casamento é uma aliança. Nós fazemos uma aliança. E a aliança, ela não tem fim. E o Deus da aliança, ele odeia divórcio. Você já parou para observar? Para analisar? Você que é casado, você que fez essa escolha. Você já parou para analisar que o Deus que você ama, o Deus que você serve, é um Deus de aliança? E ele não quebra a aliança com ninguém. Sabia que o casamento, ele nasceu no céu? Ele nasceu de uma mente brilhante. Só Deus poderia ter tido essa ideia. Só alguém com uma mente brilhante para ter a ideia de criar o casamento. De pegar duas pessoas totalmente distintas, criadas de forma diferente, com pensamentos diferentes, com manias diferentes, com criações diferentes, e falar, vocês vão morar embaixo do mesmo teto. Vocês vão ter que aprender a conviver. Vocês vão ter que aprender. É fácil? Claro que não. Não é fácil. E qual é a saída que muitas vezes a gente encontra a mais rápida e mais fácil? É ir embora. Às vezes as coisas começam a ficar difíceis. Às vezes as coisas começam a ficar doloridas. E aí você toma uma decisão, eu quero ir embora, eu quero me divorciar. Porque você, na verdade, você não consegue resolver aquele problema. E você também não tem o entendimento de buscar de quem pode resolver esse problema. E aí você acaba desistindo. Mas eu creio que essa palavra ela tem um endereço nessa noite. Eu creio que Deus ele ministrou essa palavra ao meu coração porque Ele quer falar com alguém nessa noite. Não desista. Você não é fracassado. Você é vencedor. O Senhor Jesus, Ele te chamou para vencer. Então, não desista da sua família. Casamento, ele é uma aliança. Nasceu na mente de Deus. E casamento, ele é o único ministério que Deus ele faz uma analogia para falar do relacionamento dele com a igreja. Ele fala, é um casamento. Ele fala, noiva, te prepara. Prepara a noiva, porque o noivo vai vir para te buscar. O noivo é Cristo. E a noiva é a sua igreja. E Ele está preparando a noiva para o grande casamento celestial. Então, você já viu outro ministério que ele faz essa comparação? Não, é só com casamento. Ele pega o relacionamento dele com a igreja. E ele fala, é assim o casamento. Não tem fim. É um casamento que a gente precisa brigar por ele. A gente precisa lutar por ele. A gente precisa fazer investimentos. No casamento a gente investe dinheiro, sabia? A gente investe dinheiro quando a gente compra presentes. Quando a gente leva para jantar. Quando a gente oferece algo. Então a gente investe dinheiro. A gente também investe tempo, dedicação. E a gente também investe oração. Nós precisamos orar pelo nosso casamento. E ele escolheu aquele cenário porque seria o início de uma família. Querido, eu quero dizer para você que a família, ela está desvalorizada. Principalmente pela mídia. Ninguém mais valoriza a família. Não dá mais esse crédito para a família. É um cenário destruído, caótico, onde as pessoas não lutam mais. Não lutam mais pelos cônjuges, para manter casado. Não luta mais pelos filhos, para manter os filhos na presença de Deus. Não se luta mais. Mas eu quero falar para você que tem um, que ele ainda aposta na família.
tem um Deus que se importa com as nossas famílias. Ele se importa com a nossa casa. Ele ama a família. Como que eu cheguei a essa conclusão? Porque é o alvo de Satanás. O alvo de Satanás é destruir as nossas famílias. Porque ele é um ser altamente competitivo. Aquilo que é importante para Deus passa a ser importante para ele. E quando você vê tanto investimento do inferno para destruir as nossas casas, você fala, é porque o Senhor ama. É porque o Senhor ama as famílias e Ele quer famílias saradas, restauradas. Porque igrejas são feitas de famílias saradas. Quando a família se desfaz, quando ela se destrói, o primeiro lugar que você se afasta é da igreja, é do Senhor. E eu escolhi algumas lições. Esse texto ele é rico, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Mas como são 6 talhas, 6 potes, eu vou falar de 6 lições que eu tirei neste texto para compartilhar com vocês. A primeira lição é convidar Jesus. A Bíblia fala, Maria estava lá, mas Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados. E eu fiquei pensando, por que será que aqueles noivos tomam essa decisão de convidar Jesus? De chamar Jesus para um casamento. Primeiro porque Jesus ele era sociável, né? Jesus ele gostava de festa. Ele estava naquela festa. Porque quando a palavra fala assim, chorar com quem chora, ela também fala para você se alegrar com quem se alegra. Então Jesus ele gostava de estar nesses lugares onde tinha alegria, onde tinha festa. Na verdade, eu não sei qual foi o real motivo daquele convite. Eu só sei de uma coisa. Foi a melhor escolha que eles fizeram. Foi a melhor decisão que eles tomaram. Quando o casal está noivo, preparando a festa, que começa a enviar os convites, eles começam a ver quem eles vão convidar. Quem realmente merece estar naquele casamento. Porque envolve muito gasto, é o buffet, não dá para convidar todo mundo. Então a gente escolhe, seleciona algumas pessoas. E eu não sei qual foi o momento que eles decidiram. Jesus precisa estar lá. E eu quero falar para você que uma casa onde não tem a presença de Jesus, onde Jesus não é o convidado de honra, ela desaba. Uma casa onde Jesus não está presente, ela vai à ruína. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 7:24. Vai falar da casa que é construída sobre a areia e da casa que é construída sobre a rocha. Perceba que os ventos vêm, a tempestade, e fala que aquela que está construída na rocha, ela não se abala. Porque o dia mau ele vem, querido. O dia mau ele vem para todo mundo. Todo mundo passa pelo dia mau. Isso é uma certeza que você pode ter na tua vida. Se ele não está agora na tua vida, ele vai chegar. O dia mau vai chegar. Então é bom que você convide Jesus para fazer parte da tua vida, da tua casa, de todas as áreas da tua vida, para quando o dia mau chegar, você ter para quem pedir socorro. Porque Ele é o socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então faça essa escolha, convida Ele. Jesus entra na minha casa e habita na minha casa, direciona a minha vida. As pessoas acham que a maior necessidade do ser humano é as finanças. É uma conta abarrotada de dinheiro. Mas não é. A maior necessidade da humanidade é a presença de Jesus. Porque Jesus é aquele que traz esperança. É aquele que traz alívio. É aquele que traz cura. É aquele que quando sua alma está despedaçada, você tem para quem contar. É aquele que ouve as orações. Ele ouve, querido, ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele tem prazer em participar da nossa vida em todas as áreas.
Às vezes você passa por situações que são pequenas e você fala, eu nem vou levar isso em oração. Leve. Leve, porque o amigo Jesus, ele quer participar da sua vida. E não menospreze sua dor, não menospreze seu problema. Não fale, isso é tão pequeno que eu nem vou contar para ele. Conte. Querido, eu tinha desejo de emagrecer. E eu não conseguia. Eu estava com 95 quilos. E várias tentativas frustradas. Começava a fazer uma dieta e não ia em frente. Aí eu levei para o joelho. Eu comecei a orar. E falei, Senhor, eu sozinha não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Coloca pessoas no meu caminho. E ali o Senhor atendeu as minhas orações. O Senhor foi me apresentando pessoas. Foi me dando estratégias. Foi me dando orientações. E a honra e a glória é toda dele. Então eu falo para você, você quer emagrecer? Conta para Jesus. Fala para ele. Fala para ele das tuas necessidades. O véu do templo se rasgou, querido. O acesso está livre. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e você não precisa mais pedir que alguém ore por você. Claro que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É muito bom contar com amigos de oração. Mas eu quero te dizer que você tem essa qualificação. Você pode entrar no trono de graça. A cortina está balançando e o lugar está vazio. Pode ir lá. Pode ir lá, porque Ele está esperando ouvir a tua voz. Ele tem prazer de te ouvir. Então a primeira lição é: convide Jesus. A segunda lição é: a presença de Jesus não nos isenta dos problemas. Não é porque você tem Jesus, Ele está na minha casa, que eu não vou passar por tribulações. Vai. A diferença é que tem alguém passando junto com você. No mundo tereis aflições. Tem aflições, querido. Tem angústia. Tem dores na alma. Tem tribulações, tem problemas, tem desemprego. Ladrão entra na casa de crente também. Tem perdas. Mas a diferença é que Jesus está conosco. A provação, ela faz parte da nossa vida terrena. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está em João 14, 1 e 2. Jesus fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se você entender a contextualização dessa passagem, você vai ver que Jesus está dando um consolo para os seus discípulos. Ali era um dos seus últimos sermões. E Jesus tinha deixado bem claro que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado, que ele estava pronto já para ser entregue, para ir embora. E aqueles discípulos, eles estavam com muitas informações, com muitas coisas na cabeça, com muito medo, e eles estavam entristecidos. E aí Jesus fala: não fica assim. Não se turbe vosso coração. Descansa o seu coração. E qual a solução que ele aponta? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele não fala: não fica triste porque vai passar. Não fica triste porque tudo vai se resolver. Ele aponta o céu como solução. Ele fala para aqueles discípulos: aqui é isso mesmo. Aqui vai ter dias de alegria, vai ter os escapes, mas tem provações, tem choro, tem luto. Tem dias que você vai precisar se despedir daqueles que você ama. Mas ele aponta um consolo, uma solução para os nossos problemas. E a solução não está aqui. A solução não está nessa terra. Ele aponta um consolo, ele fala: é na casa do meu Pai.
É lá que tem morada para você. É lá, querido. Então não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Porque Deus, Ele é aquele que cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida de todos que levam o seu nome. Pode ser que você tenha perdido o controle da sua vida. Pode ser que as coisas não saíram como você imaginava. Mas a boa notícia é, Deus, Ele não perde o controle. As coisas continuam rigorosamente no controle de Deus. E está acontecendo o que Ele quer que aconteça. Pode ser que a crise esteja instalada na sua vida, na sua família. Naquele casamento tinha uma crise. O vinho acabou. E o casamento durava 7 dias, a festa. Servir vinho para aqueles convidados era sinal de honra e de respeito. O vinho era o elemento principal a ser servido. 7 dias de festa. E de repente, acabou o vinho. Acabou a alegria. Não tem mais o que fazer. A crise estava instalada naquele lugar. Pode ser que a crise esteja instalada na tua casa. Pode ser que a crise esteja instalada na tua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. E o que fazer? O que devo fazer nesse momento de crise? Meu conselho para você é, procura, olha no cenário, veja se Jesus está lá. Porque se você encontrar Jesus nesse cenário, descansa. Pode descansar. Que Ele está cuidando de tudo. Por pior que seja a situação, mais avassaladora que seja, por mais triste, dá uma olhadinha no ambiente, querida. Dá uma olhadinha no cenário da tua vida. Você já fez esse convite? Jesus, Ele está lá. Ele está no cenário da tua vida. Ele está presente. Porque se Ele tiver, você pode descansar. Conta tudo para Ele. Porque Ele tem prazer em te ajudar. Ele transforma vidas. Ele transforma histórias. Ele transforma cenário. Ele tem transformação para as nossas vidas. A terceira talha. Identificar o problema. Parece fácil falar sobre isso, né? Mas é difícil assumir que a gente está vivendo um problema. Identificar ele. Porque tem coisas que você não quer falar. Eu não quero nem falar, porque senão o inimigo vai ouvir, vai potencializar. Chama teu problema pelo nome. Acabou o vinho. Não tem solução. Qual é o teu problema? Chama ele pelo nome. Quanto mais rápido você identificar o teu problema, mais rápido você soluciona ele. Eu trabalho numa escola com crianças e a gente aprende a identificar, né, Rô? A identificar crianças. Quando elas têm algum atraso, quando elas têm algum problema. A gente aprende a ver que não está normal, que não está andando, não está acompanhando a turma. E você acaba vendo alguns traços de autismo, de TDAH, de TOD, de todas essas siglas que vocês devem ter visto nas redes sociais. E a gente precisa comunicar aos pais, para que haja tratamento, para que haja um acompanhamento. E você não tem ideia da dificuldade que é conversar com os pais. Você tem que procurar palavras, escolher a maneira certa de falar, leva seu filho ao médico, procura um tratamento. Não sei se você já observou, mas tem dificuldade na aprendizagem. E uma coisa que eu observei é que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem identificar que tem um problema. E eu tenho tanta compaixão das crianças, porque enquanto não fala, eu tenho esse problema, e eu vou atrás, não tem tratamento. Não trata, não cuida, não avança, não cresce, não evolui. E você vê aquelas crianças inocentes precisando que tenha um pai que fale, eu vou atrás da solução. Então, quando você identifica, eu tenho um problema,
metade você já resolveu. Metade do problema está resolvido. Porque você identificou. Então, identifica teu problema. Leva para diante de Jesus. Fala, Jesus, meu problema hoje é esse. Eu não sei qual é, mas você sabe. Você sabe do que se trata. Então, conta para Ele. Assume. Porque Ele tem prazer em te ajudar a resolver. Qual é a quarta talha? Solidariedade. Eu identifiquei solidariedade em Maria. Porque Maria viu o que estava acontecendo. Maria viu que o vinho tinha acabado. E Maria, ela não ficou cochichando. Não ficou contando para um e para outro. Ela não fez comentários maldosos. Esses noivos não foram bons na administração. Eles não fizeram as contas certinho, convidou muita gente. E agora não tem vinho. Ela não fez isso, ela levou direto para Jesus. E sabe o que eu aprendo, querido? Que o problema, ele não é seu até ele chegar em você. Chegou em você, ele é teu problema. Porque nós somos um corpo. Porque nós somos irmãos. E porque nós temos o mesmo Pai. Então, se o problema chegou até você, você agora se passa a ser responsável por esse problema. Alguma coisa você vai ter que fazer. De alguma forma você vai ter que ajudar esse irmão. Você vai ter que orar. Você vai ter que tentar ajudar. Algo precisa ser feito. Não faça vista grossa, porque Jesus, ele não faz vista grossa. Se o problema chegou até você, se a pessoa abriu o coração para você e te contou, chama para si a responsabilidade. E fala, agora eu sou responsável por esse problema também. Agora eu vou orar, eu vou agir com compaixão. A igreja é um lugar de transformação e não de deformação. Então você precisa levar as cargas uns dos outros. Você precisa se importar com seus irmãos. Você que tem mais que um filho, você fica feliz quando você vê seus filhos brigando? A alegria de um pai que tem mais que um filho é ver um cuidando do outro. Agora você imagina Deus como pai, vendo quando a gente se importa com os nossos irmãos. Quando você mora na mesma casa que eles, que um se atrasa, que era a hora de chegar do trabalho, e as horas vai passando, e ele não chega. O que você faz? Manda uma mensagem. Tá tudo bem? O que aconteceu? Se não tiver resposta, se essa mensagem nem chegar, você já começa a ficar aflito. E aí você começa a bolar um plano de ir atrás do seu irmão. E por que quando você observa que seus irmãos não estão mais vindo à igreja? Por que você não começa mandando uma mensagem para perguntar o que está acontecendo? Está tudo bem? E quando a mensagem não é respondida, você fala, eu preciso ir atrás. Porque é o meu irmão. Então é isso. Ele espera disso de nós. Porque o Pai é nosso. É nós. Deus, ele não trabalha com indivíduos. Lá em João 17, ele faz a sua última oração. E ele fala assim, que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. Que o povo seja um. Nós temos que ser um, temos que ser unidos, temos que nos importar, temos que nos preocupar. Se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Tem que ter unidade, tem que ter amizade, tem que cuidar um do outro. A quinta talha, obedecer. Fazer o que ele mandar. Por mais estranho, descabível, sem sentido, só obedece. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então só faz o que ele mandar. Se ele mandou, faça. Eu não sei se vocês observaram no texto, mas fala que os serventes, eles levaram água. Jesus mandou levar água. Leva água para o mestre-sala, para o comandante da festa.
Parece estranho, mas eles levaram água. E quando ele tomou, era vinho. Então é obedecer. Obedeça à voz do Senhor. Obedeça aquilo que Ele fala com você. E às vezes você pode falar assim, mas eu não estou mais nem ouvindo a voz de Deus. Deus nem está falando mais comigo. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia que você vai ver Deus falar com você. E faça exatamente o que Ele está te falando para fazer. Faça, obedeça. Porque a obediência, ela gera bênçãos. E a desobediência gera consequências. Obedeça, sem questionar. Você não precisa saber de tudo. A gente não precisa entender tudo. Nós não somos filhos rebeldes. Porque os nossos filhos, quando a gente dá uma ordem, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Para, sai dessa. Não fica nessa, não. Ele mandou você fazer, faça sem questionar. Obedeça à voz do Senhor, porque a obediência é o caminho do milagre. Você quer viver milagre? Viva uma vida de obediência ao Senhor e à palavra dEle. Sexta talha, o nome do Senhor será glorificado. O Senhor vai receber glória para si através do seu milagre, através daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. O Senhor, Ele vai ser glorificado através da tua vida, através da tua casa. O Senhor vai fazer um milagre de transformação na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua parentela. O Senhor vai entrar com salvação. E eu quero falar algo para você. Não denigra a imagem do seu marido e dos seus filhos. Conte para Jesus. Porque se tem alguém interessado em saber dos teus problemas, é Jesus. Não estou falando que você não pode compartilhar com alguém as suas dores, os seus problemas. Mas selecione. Veja bem para quem você vai contar. Veja bem para quem você vai abrir o seu coração. Não é para qualquer pessoa. Veja se essa pessoa tem uma aliança com Deus. Se essa pessoa de alguma forma vai poder te ajudar. Se ela vai orar por você, se ela vai te aconselhar. Caso contrário, conta para Jesus. Conta para Ele a sua dor, a sua aflição, o que você está vivendo. E a próxima vez que você estiver enfrentando um dilema, identifique que aí metade estarão resolvidos. Apresente a Jesus, porque Ele tem prazer em te ajudar. E faça o que Ele disser. Fé é o combustível que faz Deus agir. Agora tem um detalhe nessa palavra que chamou muito minha atenção. É quando Ele manda encher as talhas. O texto que nós lemos deixou claro que era de 80 a 120 litros. E a Bíblia é clara em falar que eles encheram até a boca. Né? Na minha Bíblia, que eu tenho em casa, fala assim, encheram totalmente. Isso leva a crer que é você que determina o tamanho do seu milagre. É a sua busca, é a sua fé, é a sua obediência. É isso que vai determinar o tamanho do seu milagre. Porque se eles quisessem colocar só pela metade, só 40 litros de água tá bom. Não é fácil carregar 80 litros de água, vou só 40. Não, eles tinham fé. Apesar de nunca ter experimentado, nem vivido um milagre extraordinário, eles acreditaram no que Jesus ia fazer. E eles encheram totalmente. Eles encheram até a boca. Se a viúva do azeite tivesse mais vasilhas, aquelas vasilhas seriam cheias, sim ou não? Mas o que acabou? O que acabou, pastor? As vasilhas. Não acabou o azeite. Acabou as vasilhas. Então, qual é o tamanho da tua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peça para Deus, eu quero fé. Me dá esse dom, eu quero crer. Eu quero crer para me ver coisas inimagináveis. Para me ver coisas muito maiores. Começa a orar, querido. Ore por fé.
Porque de acordo com a sua fé, é que você vai ver coisas grandes acontecer. Se essa dor está levando a orar, já pode começar a agradecer por ela. Se isso que você está atravessando já está te levando para o quarto de guerra, comece a agradecer. Estranho, né? Senhor, obrigado por essa provação. Obrigado por essa luta. Obrigado pelo que eu estou atravessando. Porque isso me leva para mais perto de Ti. Isso me coloca no meu lugar de servo. E isso mostra para mim que sem Ti eu não sou nada. E isso mostra para mim que sem Ti não há nada que eu possa fazer. Que eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, essa prova nada menos, nada mais é do que estar me colocando no meu lugar. Para me entender que eu preciso do Senhor na minha vida. Se coloque de pé, querido. Eu não sei como está o cenário da sua vida. Só você e Deus sabe. Mas eu te convido para olhar ao redor. Para olhar ao redor e ver, Jesus está? Jesus está presente? Você já fez esse convite? Ele já faz parte do cenário da tua vida? Ele já ocupou o lugar de honra na tua vida, na tua casa? Mas se você ainda não fez isso, faça. Faça hoje. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você. Perceba que ele bate, mas a decisão de girar a maçaneta, ela é sua. Ele não é mal educado, ele não é invasivo. Ele respeita as nossas opiniões, ele respeita nossas decisões e ele bate. Se, tem um se aí no meio do caminho. Seria tão bom se ele fizesse as coisas mesmo contra a minha vontade. Mas não, ele quer que você tome essa decisão. Ele quer que você faça uma autoanálise. Ele quer que você olhe como está a sua vida e o quanto você precisa. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está o teu casamento. Eu não sei como é que está a tua alma. Se ela está sangrando, se ela está angustiada. Se você está com o seu nome sujo, se você está endividado. Só você sabe. Só você e Deus é quem sabe. Então apresenta isso agora, diante do Senhor. Admita, estou com um problema e eu preciso da intervenção e da graça do Senhor. Feche seus olhos, queridos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, eu sei que o Senhor conhece cada um dos Teus filhos, cada uma dessas pessoas que entraram neste lugar. Eu sei que Tu é aquele, Pai, que conhece o coração, conhece a alma. E eu quero te pedir nesta noite, alegra o coração do Teu povo. Pai, vai passeando em cada corredor. Vai falando com cada alma abatida que está neste lugar. Senhor, eu quero repreender toda depressão, toda ansiedade, toda preocupação do nosso meio. Senhor, vai curando a alma, vai curando o físico, Senhor. Vai tocando, Pai, em cada um. Toca naquele, Senhor, que ninguém quer mais tocar, Pai. Vai, Senhor, de encontro. Eu sei, Pai, que essa palavra ela tem endereço. Eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia, sem antes produzir o fruto para o qual ela foi enviada. Pai, eu creio no Teu poder. Eu creio que através desta palavra, vidas serão curadas, vidas serão libertas pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Acrescenta fé aos corações. Fala com cada um, Senhor, que as pessoas possam ter mais relacionamento contigo, possam ter intimidade, possam te buscar, Senhor, possam buscar a Tua face, possam querer desfrutar da Tua companhia, da Tua presença, meditar na Tua palavra. Senhor, tira todo impedimento, tudo que nos afasta de Ti. Tudo que nos afasta da Tua presença, Senhor. E que Teu nome seja glorificado neste lugar e através de cada vida, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecida por tudo, Senhor. Amém e glórias a Deus.
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que palavra poderosa para os nossos corações. Que maravilha ouvir falar de Jesus. Nós precisamos nos apegar a Deus, irmãos, a Jesus Cristo. E eu quero nessa noite, aproveitando esta palavra poderosa, perguntar para quem ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus e quer fazer isso agora. Essa é a hora. Essa é a oportunidade para você que ainda não anda com Jesus, que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus. Esta é a oportunidade, porque não conseguimos andar sem Jesus. Não conseguimos fazer nada nesse mundo sem Jesus. E não alcançaremos a salvação sem Jesus. Por isso, nessa noite, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou se afastou do Senhor Jesus por algum motivo no meio do caminho, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Levanta sua mão assim, nós vamos orar por você. Jesus é maravilhoso, irmãos. Você viu aí os milagres de Jesus. Você viu quantas coisas aprendemos dentro desse texto. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Eu creio que todos andam com Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. E se não, que Deus prepare uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o cheiro tá bom ali na cantina, tem um caldo ali, tá bom? De um trabalho do Ministério de Casais. Então, quem puder, passa ali e já leva um caldo para casa ali, abençoado, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Levante suas mãos para cá, estenda suas mãos assim, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça dentro de cada coração, desde agora e para todos sempre. E a igreja diz bem feliz, amém e glórias a Deus. Deus abençoe.